Conversei com uma fonte ligada ao Atlético. O Atlético tem, através do seu departamento de scout, de acompanhamento de jogadores, cerca de 10 mil jogadores mapeados no mercado mundial. Mercado brasileiro, séries A, B, C e D, categorias de base, mercado sul-americano, Argentina, Uruguai, Paraguai, Chile, Colômbia, Equador, que também tem jogadores de qualidade que aparecem, vez ou outra, muito bem no futebol brasileiro. Futebol europeu, jogadores brasileiros que eventualmente possam voltar ao Brasil. Um Alan, um Arana, um Hulk, jogadores estrangeiros que possam querer vir jogar no Brasil. A gente viu o caso do Vasco agora recentemente, que apostou nisso. E para aquilo que era o objetivo do Vasco, acabou dando certo, foram jogadores importantes. Isso. Paiê. Em especial. Então o Atlético mapeou 10 mil jogadores. E veio nos últimos 60 dias fazendo a peneira disso. O funil. E desse funil chegou nesse momento a 3 jogadores por posição que o Rodrigo Caetano deve procurar em nome do clube, que aí são jogadores aprovados do ponto de vista financeiro pela diretoria, do ponto de vista técnico pelo técnico Luiz Felipe Scolari e, obviamente, pelo Rodrigo Caetano, que é a primeira pessoa a participar desse processo. Ele é o grande responsável por esse trabalho de seleção e de peneira. É a função dele como diretor de futebol do Atlético. Chegaram aos 3 nomes por posição. E daí para frente, cabe ao Rodrigo Caetano fazer essas conversas em nome do Atlético. O Atlético está ciente de que a batalha com o Corinthians não está vencido. É o Corinthians, né? É uma grande marca, é um grande clube, vai começar um projeto novo, com uma nova diretoria, num novo momento. Então, atrás do Caetano. Eu apurei que a questão não é nem financeira, não é um peso de uma proposta milionária que vai mudar a vida do Rodrigo Caetano, aquela famosa proposta que vem do Oriente Médio e que muda a vida do cara. Mas é muito por uma sensação de prestígio do profissional, de estar sendo cobiçado por um dos maiores times do Brasil, por uma das maiores vitrines do Brasil, que é o Corinthians, que é o futebol de São Paulo. Mas o Atlético está confiante na permanência do Caetano, até pelo fato do Rodrigo Caetano ter topado encerrar a temporada empregado, iniciar o planejamento para o ano que vem e ter saído de uma reunião de planejamento, assumindo a missão de executar esse planejamento na contratação de jogadores, na busca de jogadores, nas negociações. O Atlético tende a gastar no próximo ano, para esse tipo de contratação, cerca de 100 milhões de reais. Entre pagamento de eventuais rescisões com clubes estrangeiros, luvas para jogadores, comissões que têm que ser pagas para empresários, cerca de 100 milhões de reais, que não necessariamente serão pagos à vista. O Atlético pode dividir isso em parcelas ao longo do ano e até com parcelas vencendo ao longo do contrato dos jogadores, que podem vir aí de 2, 3, 4 anos. Isso é muito comum no futebol. Você contrata um cara, quando você acerta com ele, você dilui as luvas durante o período de contrato, você dilui até o que tem que pagar para os empresários, às vezes até para o time que liberou o jogador ao longo de 1, 2, 3 ou 4 anos. Isso é muito comum no futebol. Mas dentro do planejamento do Atlético, há uma previsão de um investimento para esse tipo de contratação de cerca de 100 milhões de reais para a próxima temporada, com vencimentos escalonados ao longo do período de execução dos contratos desses determinados jogadores. Então, eu posso dizer, depois da apuração que eu fiz, o Caetano fez uma peneira, ele tem na lista hoje, em comum acordo com o Filipão, com a comissão técnica do Filipão, com a diretoria do Atlético, 3 nomes por posição. Quais posições? Você tem? Não tenho esses dados aqui, mas acho que a prioridade, por exemplo, não deve ser a dupla de ataque nem o goleiro, né? Muito Sem provavelmente. Sem dúvida. Mas acho que para a lateral direita, provavelmente mesmo tendo renovado com Saravia e Mariano. Acho que provavelmente o Atlético deve buscar mais um jogador. Acho que para o meio-campo o Atlético deve buscar... O Scarpa foi procurado, não é segredo. Mais um jogador. Acho que o Atlético deve buscar mais um volante, pelo menos mais um meia de criação.
né? Então, tem trabalhado o Atlético hoje sob a gestão do Rodrigo Caetano. É o cara que está empoderado para executar isso. E isso leva a diretoria do Atlético a crer que ele não sairá. Porque quem está de saída não sai da mesa com esse tipo de responsabilidade firme num processo como esse. Está com a cabeça em outro lugar, de outro jeito, com outro planejamento. Faz sentido, né? E ele vai para uma viagem, o Cláudio informava, para a Europa de uma semana, mas segue trabalhando. E o Corinthians, que é o clube que fala no nome do Rodrigo Caetano, está também anunciando dispensas, né, de jogadores importantes. Ele estaria dispensando esses atletas sem a aquiescência de um futuro executivo de futebol ou já com a participação do futuro executivo, sendo ou não o Rodrigo Caetano? Então fica essa interrogação. De parte do Rodrigo Caetano, imagino que não. Eu até ouso dizer mais. Eu poderia dizer que eu tenho certeza que não, porque eu acho que não combina com o perfil do Rodrigo Caetano. Pelo pouco que eu conheço, também acho que não. Eu tenho elogios e críticas ao Rodrigo Caetano. As críticas já fiz aqui algumas vezes, os elogios também. Mas se tem um elogio que eu sempre faço ao Rodrigo Caetano ele me parece ser um cara extremamente sério e honesto. Não combina com o perfil do Rodrigo Caetano uma postura dessa, de jeito nenhum. Nunca ouvi falar do Rodrigo Caetano de esquema com empresário, de beirada no futebol, das malandragens ruins do mundo do futebol. Muito pelo contrário, que a gente sempre escuta falar desse cara antes dele estar aqui. E depois de estar aqui, que é um cara extremamente sério, correto e decente nos seus compromissos. Então, eu tenho absoluta convicção, pelo que eu conheço do Rodrigo Caetano, que a chance dele ter qualquer conversa com o Corinthians, se não a de receber uma proposta, é zero. Tanto que a gente está falando de um cara... Proposta todo mundo pode receber. E ele pode normal. até aceitar. Agora, acho que ele só pensaria qualquer coisa de uma discussão. Corinthians, contrata fulano, demite ciclano, busca esse ou tira aquele. Fechado. No dia que ele fechasse um contrato com o Corinthians e encerrasse o seu trabalho no Atlético. Pelo pouco que eu conheço do Caetano, eu tenho a mesma impressão. E é um cara competentíssimo, né, João? E isso que você falou dele, ele veio do Sul, de um grande do Sul, para um grande de Minas, e um grande de São Paulo tá falando no nome desse cara. Então, é um cara com muita ética, um cartaz enorme no meio de futebol. E, para mim, está entre os grandes executivos de futebol no futebol brasileiro. Seria muito ruim para o Atlético perdê-lo nesse momento e ter que ir para o mercado, além de buscar atletas e reforços pontuais para o time, ter que buscar um novo executivo de futebol.